Começamos a Quaresma. E neste ano, o evangelho que nos é proposto está em Mateus 6, 1 a 6, depois 16 a 18. E peguem suas Bíblias e leiam. Não vamos ler aqui, vamos diretamente para a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês a partir desse evangelho. Com a quarta-feira de cinzas, que inicia hoje, nós temos essa Quaresma, que é um novo tempo litúrgico no calendário da igreja. É uma preparação de mais ou menos 40 dias antes da Páscoa. E essa Quaresma nos recorda os nossos pecados, nos incita à conversão, à mortificação, para que nós possamos domar os nossos apetites. E nessa linha, a passagem que o lecionário no rito romano nos apresenta é muito apropriada para esse primeiro dia penitencial. Ele insiste em 3 ideias principais, que são como que o mote de toda a Quaresma: esmola, oração e jejum. Práticas características da Quaresma. Jesus no Evangelho nos orienta na maneira de dar esmolas, na maneira de orar, na maneira de jejuar, e se sobressai a ênfase de que essas coisas devem ser feitas sem vaidade, sem querer aparecer, mas com o intuito de agradar a Deus. Que sentido teria refletirmos sobre os nossos erros, mediante o jejum, por exemplo, se ao jejuarmos nós fazemos como demonstração para sermos admirados? É diferente de mostrar para dar exemplo. Mas na reflexão acerca de um pecado, nós acabaremos, se fizéssemos isso com má intenção, sem retificar a intenção, nós seremos imputados de culpa de um outro pecado, a vaidade. E ela é uma manifestação de soberba, como que com a sensualidade, por exemplo, é a origem de todos os pecados, são as bases dos chamados vícios dominantes. Todos nós temos um vício dominante na área da soberba, temos um vício dominante na área da sensualidade, e precisamos lutar contra eles, especialmente nessa Quaresma. Essa vaidade pecaminosa é que leva o vaidoso na prática a se colocar como o centro do mundo. Só as coisas deles é que importam, os seus sentimentos, a sua razão, suas carências, seus planos, por melhores que sejam. E assim o vaidoso e o soberbo se revoltam contra Deus, pois agem como se eles se bastassem a si mesmos, como não precisassem de um Salvador. Podem até continuar crendo em Deus, podem continuar indo à missa, mas no fundo, mesmo que não o percebam, o comportamento do vaidoso é de exclusão do senhorio de Cristo da sua vida, ou de algumas de suas instâncias. E Cristo quer ser o rei de tudo, o senhor de tudo, não de quase tudo. Deus acaba só servindo para aqueles atos nitidamente religiosos. Nos outros há uma autossuficiência, semelhante àquela que foi oferecida por Satanás a Adão e Eva: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E justamente por conta deste pecado é que nós precisamos ser salvos. Salvos por Cristo, que veio morrer e ressuscitar, o que nós comemoramos no Tríduo Pascal, para o qual a Quaresma nos prepara. Vejam como tudo está interligado. É justamente a vaidade, a soberba, a raiz do mal, que a Quaresma visa a combater. Escreveu o rei Salomão lá em Eclesiastes: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Para que a Páscoa, a celebração da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, seja dignamente comemorada por todos nós, é que nós nos preparamos pelos exercícios da Quaresma. Por eles, nós procuramos vencer o diabo, procuramos vencer a nós mesmos, em nossas más inclinações, nossa propensão ao mal, vencer o mundo. Na Quaresma, nós buscamos submeter de uma forma mais intensa, porque, na verdade, fazemos isso o resto do ano também, mas submeter de forma mais intensa a nossa vontade à inteligência. Se a vontade é de cometer determinado pecado, logo a inteligência nos relembra que não vale a pena. Ainda mais tendo em vista a recompensa eterna de ver a Deus, nosso Criador, no céu. Nossa vida toda é uma batalha espiritual. E, portanto, a Quaresma é como que um símbolo da vida cristã e daquelas pelejas contra o grande inimigo das nossas almas. Para melhor observarmos o espírito dessa quadra litúrgica tão especial, a Igreja reza na missa de hoje: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma,
para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Várias tradições religiosas, tornadas obrigatoriedades legais pelo direito canônico, devem ser cumpridas nesse tempo litúrgico. Em alguns ritos, como o bizantino, elas são mais rigorosas, como, por exemplo, tendo proibição total do consumo de carne, de laticínios. As igrejas de rito bizantino são severas nesse aspecto, é uma peculiaridade dos orientais. No rito romano nós temos outras práticas. Tradicionalmente, antes dos anos 60, dos anos 70 e principalmente do Código de 83, as penitências na quaresma eram mais rigorosas, pelo menos no direito canônico universal. Se fazia jejum simples, sem abstinência, segunda, terça, quarta e quinta da quaresma, e havia jejum e abstinência nas sextas e nos sábados da quaresma, durante toda a quaresma. Aquela abstinência que a gente faz, aquele jejum e abstinência que a gente faz na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, no código anterior, era em todas as sextas-feiras da quaresma, não era só abstinência, era jejum e abstinência, em todos os sábados, além da quarta-feira de cinzas. E um jejum simples, sem abstinência, de segunda a quinta. E domingo ficava livre. Claro que no Brasil, por exemplo, se teve, logo nos anos 20, 30, 40, uma mudança legislativa com alguns indultos, fazendo com que isso fosse atenuado, mas o fiel poderia fazer de uma maneira mais intensa. Hoje, o Código de Direito Canônico é muito brando. Não existe mais este jejum simples sem abstinência, não se tem obrigatoriedade de abstinência em toda a quaresma e não se tem obrigatoriedade de fazer jejum e abstinência todas as sextas, todos os sábados. Não. A quaresma não tem nada, acaba não tendo nada de especial. Infelizmente, a atenuação do regime anterior pelo regime atual fez com que a quaresma não se diferenciasse tanto. Porque, afinal, as abstinências de sextas-feiras da quaresma são as mesmas abstinências que nós fazemos no resto do ano. É a mesma coisa. Não tem diferença. E não tem jejum simples nos outros dias. E a sexta-feira é só abstinência, não é jejum e abstinência como antes. E o sábado não tem nada, quando antes tinha jejum e abstinência. E segunda, terça, quarta e quinta não tem jejum simples como antes tinha. Não são dias comuns. O que nós podemos fazer então? Podemos continuar ou observando o regime anterior, porque embora não seja mais obrigatório, pode ser feito, mas por um voto pessoal, ou então aquilo que a igreja também sempre estimulou, ainda que não fosse obrigatório, que nós adotássemos uma penitência pessoal. Não vou tomar refrigerante, não vou comer alguma coisa que eu gosto, vou fazer tanto tempo de meditação, melhorar a minha oração, melhorar a minha esmola. Recomendações, sugestões que a igreja nos dá para nos ajudar no nosso propósito de captar da quaresma os melhores frutos. Os melhores frutos. Temos que intensificar a oração. Temos que intensificar, por exemplo, a leitura de salmos penitenciais, participação na Santa Missa, comunhão, confissão, adoração ao Santíssimo Terço, esmola, atos de caridade. E jejuns, que num sentido bem amplo, incluem abstinência de carne e abstinências de outros alimentos e determinadas outras penitências também. Doces, comidas, certo lazer, alguma atividade que nos dê prazer e a qual estamos acostumados. Tudo pode ser objeto de mortificação na quaresma. Querendo vencer o pecado, suas raízes, que são a vaidade, a soberba, nós rezamos mais, jejuamos mais e esmolamos mais. Esta oração de Santo Efrem, a harpa do Espírito Santo, um grande compositor sacro e eremita sírio, cujos cânticos estão até hoje nas liturgias dos ritos siríaco e do rito maronita também, assim nos lembra o que devemos fazer na quaresma. Ele que morreu em 373. Senhor e mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, de indolência, de soberba e de palavras fúteis. Mas dou ao teu servo um espírito de castidade, de humildade, de paciência e de amor. Sim, Senhor e Rei, faz com que eu reconheça as minhas culpas e que não julgue meu irmão, pois tu és bendito por todos os séculos dos séculos. Amém.